A paz do Senhor, querido professor. Estamos felizes com mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estudar sobre a ressurreição durante a pregação. Essa é mais uma das aventuras de Paulo e está registrada em Atos capítulo 20, dos versículos 6 ao 12. Nós chegamos na lição de número 11, terceiro trimestre do ano de 2025. Estudamos a revista dos primários, de alunos de faixa etária de 7 e 8 anos, e está faltando apenas 2 lições para o final do nosso trimestre. Estamos estudando nesse trimestre as aventuras de um grande missionário. Então, para você que está chegando agora, que é novo aqui no canal EBD Kids, resumindo a EBD, seja bem-vindo. Meu desejo é que você se inscreva nesse canal, curte, comente e compartilhe as pré-aulas que nós deixamos gravadas aqui, para que você possa nos ajudar, além de crescer o canal, divulgar a palavra de Deus. E é importante que quando a gente compartilha a aula, o vídeo, a gente está fazendo a palavra de Deus conhecida nos 4 cantos dessa terra. Então, eu espero que você já aproveite aí e deixe seu like. Agora nós vamos para o nosso momento da oração. Feche os seus olhinhos e ore comigo. Querido Deus, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui unidos e reunidos numa só fé, num só propósito, para falar do grande amor do Senhor, para conhecer mais uma das aventuras do apóstolo Paulo, um grande missionário que, através dele e de outros missionários, a palavra do Senhor se fez conhecida hoje no meio de nós. Nós pedimos uma bênção especial para cada professor, para cada aluno, para cada inscrito aqui no canal, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção, em o nome de Jesus. Amém. Quantas vezes perdemos a noção do grande privilégio que é poder congregar numa igreja, ler a palavra, declarar e vivenciar a nossa fé com liberdade. Eu sempre relato aqui alguns resumos sobre o país sugerido pelas lições do trimestre, e há alguns países que não pode pregar o evangelho, que é proibido, nós não temos essa liberdade. E por vezes nos cultos, olharmos impacientes o relógio, pensando nas tarefas e afazeres. Sobre essa perspectiva, a insistência de Eutico lutando contra o sono para poder ouvir mais da palavra de Deus nos faz refletir. E é bem verdade que essa lição de hoje vai estar nos falando sobre isso, sobre a atenção daquele jovem que chegou a cair da janela. Que nós vigiemos a fim de nunca nos tornarmos apenas um costumeiro visitante da igreja. Antes, retenhamos-nos ávidos cristãos, sedentos da presença e da palavra do nosso Senhor. Glórias a Deus. Esperamos que, por meio dessa lição, o Espírito Santo nos desperte para buscarmos mais a sua palavra e, assim como Paulo, nunca desanimemos de ensiná-la, especialmente aos novos na fé, como são os nossos primários. E é muito importante isso, a gente ter esse desejo ardente do nosso coração de divulgar a palavra de Deus, principalmente aos nossos pequeninos, que estão com a mente limpa, que são puros, que está com a mente fresca ali para poder absorver tudo que é ensinado. Então é um campo maravilhoso de apregoarmos a palavra de Deus. Depender do Espírito Santo e planejar a aula com empenho é tudo que um professor precisa para alcançar o coração dos primários. Por isso, em casa, prepare-se bem, ore por seu ministério, por suas aulas e por seus alunos. Receba os primários com alegria, valorize e faça-os se sentirem amados e importantes como realmente eles são. Retome com eles um pouco da trajetória de Paulo, estudada até aqui. Nós já estamos na 11ª, ou lição 11. Desde que compartilhe sobre o que aprenderam durante esse trimestre.
Faça o plano de frequência e orem pelos destacados. Sim, sempre tem aquele aluno que é destaque, com presença, em levar visitantes, então ore por eles. Se possível, leve algumas informações sobre o país destacado e compartilhe com os alunos antes da oração. Todo domingo nós oramos, aqui nossa escola é no domingo, e nós oramos pelo país destacado pela lição. E eu abro um parênteses aqui para informar para você que é novo no canal, que em todas as lições dos primários vem um país destacado para orarmos por ele. E também vem um dos monumentos mais importantes daquele país, então é importante e é bom que você, professor, antes de fazer essa oração pelo país, leve um resumo, leve alguma curiosidade, alguma informação sobre esse país destacado pela lição. E aqui no canal nós trabalhamos com o projeto de missões, falamos do país e principalmente focamos na religião predominante nesse país, se é proibido ou não, se o povo ali, os cristãos, têm liberdade de falar do amor de Deus. Então assista a aula completa, com papel e caneta na mão, para anotar todas as dicas e informações que trazemos de relevante no vídeo. Aproveite o trimestre para inculcar a importância de fazermos missões em todo o tempo, perto e longe de casa. Previamente, providencie vendas para colocar nas crianças durante a sessão. A arte de ensinar. Então aqui nós também estamos trabalhando agora com o quadro A Arte de Ensinar. Antes eu trazia uma dinâmica, então agora eu estou acompanhando a lição e quando tem a sessão A Arte de Ensinar, nós trazemos ali a atividade sugerida pela lição. Louve um corinho que fale sobre a importância de amar, buscar e praticar a palavra de Deus. Então isso é muito importante para iniciarmos e termos uma boa aula. O objetivo da lição de hoje é levar os alunos a crerem que Jesus realiza milagres na vida daqueles que amam e praticam sua palavra. O ponto central enfatiza que milagres são conhecidos àqueles que amam e praticam a palavra de Deus. Então, é muito importante dizer aos alunos que é primordial que tenhamos prioridade à palavra de Deus. O nosso Memória em Ação diz assim: o Senhor Deus é a nossa luz e o escudo nosso. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Salmo de número 84 e verso 11. Na versão Almeida Revista e Atualizada, o Salmo de número 84 e verso 11 nos diz assim: porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você pode trazer uma explicação sobre o versículo, e eu vou deixar aqui para você, que este versículo enfatiza que o Senhor é a fonte de proteção, escudo, e iluminação, sol, concedendo graça e glória, e que não priva de coisas boas aqueles que vivem de maneira justa e correta. E qual é a mensagem do ponto central para os primários hoje? Dizer que esse versículo é um convite à confiança na fidelidade de Deus, que sustenta e abençoa quem busca viver em conformidade com a sua vontade. Então, está aí uma boa explicação para você levar para a sua classe dos primários. Uma dica importante sobre a Bíblia Sagrada: tenha sua Bíblia sempre aberta sobre a mesa e use-a sempre que for ler um versículo ou para apontar onde a história da lição está escrita. A criança precisa saber que a história é verdadeira e você não a inventou, que ela é tirada da fonte inesgotável da palavra de Deus. Devemos ensinar a memorização de versículos para que a criança aprenda e habitue-se a usar a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então sempre tenha sua Bíblia aberta, incentive os seus alunos
a sempre carregarem as suas Bíblias, vai para a igreja, vai para a escola bíblica dominical. É muito importante estar de posse da palavra de Deus. E é sempre importante também explicar o significado de cada palavra que forma o versículo, para que o versículo possa ser compreendido e não meramente decorado. Eu sempre digo aqui que o que a gente decora, a gente esquece, mas o que a gente memoriza, a gente guarda e sempre, uma hora ou outra, nós estaremos lembrando dele. E para o memorizando, como sabemos, esse é um momento muito importante, pois a memorização do versículo coopera para a melhor assimilação do aprendizado. Então, quanto mais trabalharmos essa memorização do versículo, melhor vai ser o aprendizado da nossa turma. Reforce sobre como encontrar o livro, capítulo e versículo e deixe os alunos manusearem suas Bíblias e lerem em voz alta. É o que eu disse aqui. É bom explicar o sentido e aplicar o versículo à vida dos alunos. Claro que usando a linguagem de hoje, a linguagem que fica mais fácil para que eles assimilem o que está sendo ensinado. Em seguida, vamos à memorização de maneira dinâmica e divertida. Inicie com você, professor, sendo o regente. Os alunos deverão seguir os comandos dados com a voz e o corpo enquanto recitam o versículo. Por exemplo, se o regente colocar as mãos para baixo, os alunos deverão abaixar e falar em tom mais baixo. Quando o regente levantar as mãos, o versículo deverá ser falado alto e nas pontas dos pés, e assim por diante. Então, é uma forma de você brincar ensinando. Desde que os alunos também sejam o regente. Então, é importante que você também deixe que eles dê o comando. Eles gostam dessa dinâmica na aula. E agora nós vamos ao corinho sugerido. Para a lição de hoje, eu vou deixar Bíblia, meu livro companheiro, de 3 palavrinhas. É um corinho fácil, mas se você ainda não conhece, vamos cantar um pedacinho. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia o caminho do céu. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Eu amo a minha Bíblia, ela é o meu livro preferido. Nela, Deus fala comigo todos os dias. E você? Também ama a sua Bíblia? Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Nela eu aprendo a cada dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho do céu. Aprendo dia a dia a andar com Jesus. Eu amo a minha Bíblia. Glória a Deus, que hino maravilhoso. Agora é com você, professor. Cante com seus alunos, se não souber, aprenda o louvor. Mas é importante levar algo que fale da palavra de Deus. Agora nós vamos ao nosso projeto missionário. E a missão dessa semana é orar pelo país do Chile. Toda semana a lição dos primários sugere um país para que oremos por ele. E nós também trazemos um dos monumentos mais importantes desse país, que é a imagem que eu vou deixar aqui para você, que está na lição dos alunos. Desde o início aqui do canal, trabalhamos esse projeto de orar pelo país, mas de antes saber um pouquinho sobre esse país no qual estamos orando por ele. É muito importante saber por quem estamos orando, por que estamos orando e para que nós precisamos continuar orando. Então,
Agora nós vamos ao resumo. O Chile é uma nação abençoada por Deus, situada no extremo sudoeste da América do Sul. Um país de paisagens deslumbrantes entre o imenso Oceano Pacífico e a imponente Cordilheira dos Andes. Sua capital é Santiago e ali pulsa o coração político, cultural e econômico da nação. O povo chileno fala o espanhol e carrega consigo uma história rica, marcada pela coragem e perseverança. Agora nós vamos saber também um pouquinho sobre a bandeira. A bandeira chilena é composta por duas faixas horizontais, sendo a superior branca e a inferior vermelha, além de um quadrado azul no canto superior esquerdo, que contém uma estrela branca de 5 pontas. Então aqui é possível você visualizar essa linda bandeira do país do Chile. Ela simboliza o céu, a neve dos Andes, o sangue derramado pelos heróis da pátria e a estrela da liberdade e progresso. Então eu sempre trago aqui sobre um dos monumentos importantes, os símbolos importantes desse país. E a bandeira do Chile, com suas cores azul, branca e vermelha, nos lembra dos céus da pureza, das montanhas cobertas de neve, do sangue derramado, que é o que eu disse aqui, pelos que lutaram por liberdade, e da estrela solitária que brilha como um sinal de esperança. Então já vale um like aí por essa informação riquíssima que talvez você não conhecia sobre o Chile. E eu sempre digo, né? Todo monumento que falamos de algum país, ele tem uma expressão simbólica, um significado importante para aquele povo. Um dos símbolos marcantes e importantes do país é o farol monumental de La Serena, construído em 1953. Ele é um marco histórico e turístico representando o desenvolvimento urbano da cidade de La Serena e servindo como referência cultural e arquitetônica para visitantes. Ele se ergue como guia e referência, apontando caminhos no meio da escuridão, assim como a luz de Cristo é capaz de guiar cada coração chileno. Glórias a Deus! Então veja a semelhança que, assim como Cristo é a luz que nos guia, eles têm esse farol ali para guiar o povo em meio à escuridão. No Chile, a fé cristã é predominante, sendo a maioria católicos e também muitos evangélicos. Segundo a pesquisa, não há perseguição religiosa nem é proibido falar do nome de Jesus. Essa liberdade é um grande privilégio e precisamos orar para que seja usada como sabedoria e ousadia para proclamar o Evangelho. E aqui é importante falar que é importante usar, né, essa liberdade, assim como o apóstolo Paulo, que pregava em tempo e fora de tempo. Então, cada momento precisa ser oportuno para falarmos do amor de Jesus àqueles que vivem à nossa volta. Quais são os pedidos de oração pelo Chile? Ore para que o povo chileno seja alcançado cada vez mais pela luz do Evangelho e que o nome de Jesus seja exaltado em cada cidade e comunidade. É o desejo dos nossos corações. Ore também pelas famílias chilenas, para que encontrem em Cristo unidade, paz, esperança em meio às dificuldades sociais e econômicas do país. Então, está aqui o nosso breve resumo sobre o Chile. Falamos também um pouquinho sobre a religião predominante e fizemos os nossos pedidos de oração. Agora nós vamos para a hora da história. O Explorando a Bíblia de hoje está em Atos capítulo 20, versículos 6 ao 12. Eu sempre digo aqui a você que está nos assistindo, ao professor que vai ministrar essa lição, que é muito importante ler todas as referências na Bíblia, incentivar seus alunos a procurar o livro,
capítulo e versículo, e assim eles vão criando o hábito de manusear a palavra de Deus. Mas eu digo também que você vai ler todas as referências se houver tempo hábil, suficiente para que você leia todas as referências. Caso não haja tempo, caso o seu tempo seja muito curto, faça apenas um breve resumo explicando do que se trata o texto referência da lição. No caso, nós vamos então fazer um resuminho aqui sobre Atos 20, versículos 6 ao 12, que descreve a história de Eutico, um jovem que adormeceu e caiu de uma janela durante um longo discurso do apóstolo Paulo, sendo dado como morto, mas depois revivido por Paulo. Então, o trecho referência, o trecho bíblico de referência da lição de hoje, conta a história desse jovem, mas também conta o grande milagre da ressurreição que aconteceu ali. Agora nós vamos à história completa. Hoje vamos acompanhar o apóstolo Paulo em missões na cidade de Troade. Por uma semana, Paulo e os outros 7 missionários que viajaram com ele ficaram ensinando a palavra de Deus nos moradores de Troade. Então, Paulo ficou ali na cidade de Troade falando sobre a palavra de Deus juntamente com aquela comitiva de apóstolos que estava com ele. No sábado à noite teria a ceia do Senhor, e essa reunião era especial, pois Paulo ia partir no dia seguinte e ainda havia muitos ensinos importantes sobre Jesus que ele precisava transmitir, como você pode ver aqui na figura 11.1. Muitas pessoas encheram o lugar para ouvirem a pregação de Paulo. Elas se acomodavam onde conseguiam a fim de ouvirem atentamente tudo o que o missionário falava. Horas se passaram e, apesar do sono, o lugar continuava lotado. E é gostoso quando a gente tem uma pessoa de amplo conhecimento, de profundo conhecimento da palavra de Deus, que explana tão bem a palavra, que dá vontade de você ficar ali, ó, independente do sono, do cansaço, aguça a nossa curiosidade e o desejo de ouvir a palavra de Deus. As pessoas deviam estar cansadas depois de um longo dia de trabalho. E naquele tempo não havia energia elétrica como temos hoje. Então, onde eles estavam, havia muitas lamparinas, o que deve dar mais sono ainda, não é mesmo? Quanto mais escuro o ambiente, não sei vocês que me assistem aí, mas eu mesmo já estou com sono. Imagina aquele povo ali, naquele momento ali, ouvindo a palavra de Deus, com o corpo e a mente cansada. Eu creio que deu muito sono ali. Mas o importante era não perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, como nós vemos na figura 11.2. Todo mundo ali reunido, curioso para ouvir a palavra de Deus. Um dos ouvintes era um jovem chamado Eutico. E nesse momento você também pode perguntar: alguém sabe me dizer o nome desse jovem? Aguardar um instante e depois dizer. Sabem onde ele estava para ouvir a pregação de Paulo? Na janela, exatamente. Que perigo, não é? E era no 3º andar. Eutico devia estar muito interessado em ouvir sobre Jesus. E por isso, não foi embora dormir. Ele ficou ali, atento à palavra. Paulo falou mais um tempão e o sono do moço foi aumentando. Imagine que Paulo falando e ele cochilando. Paulo falando e ele fechando os olhinhos. E os olhos simulando sono forte. Até que ele dormiu e de repente, plaft! Veja na figura 11.3. O moço caiu da janela do 3º andar. As pessoas foram rapidamente onde Eutico estava e confirmaram que ele estava morto. E eu imagino que sim, devido à altura ali do 3º andar, que ele despencou daquela janela abaixo. Oh não, que tristeza! Quando Paulo chegou, o abraçou e disse para os irmãos não se assustarem, porque Eutico estava vivo. Sabem o que aconteceu? E aqui você pode aguçar aí a curiosidade das crianças, fazer essa pergunta, mostrar o recurso visual que você levar ali. Aqui eu vou apresentar a figura 11.4,
nós vemos ele sendo levantado pelo apóstolo Paulo, não é mesmo, crianças? E aí você pode usar a sua dinâmica ali para mostrar que ele não estava morto, mas Eutico voltou à vida. Aleluia, glória a Deus. E aqui já vale a pena deixar um like em gratidão a Deus pelo grande milagre da ressurreição. Gostaram? E compartilha também para que todos conheçam o nosso Deus, o Deus que faz milagres. Mas aí volta a história. Sabem, crianças, nunca esqueçam de que Deus sempre honra aqueles que se empenham em aprender e praticar a sua palavra. Glória a Deus. Após esse grande milagre, Paulo subiu e todos participaram da ceia do Senhor. A Bíblia nos conta que o missionário ainda os ensinou até o dia amanhecer e depois foi embora. Só então é que Eutico foi vivinho, são e salvo para casa e com esse belo testemunho para contar sobre o poder de Jesus. Glórias a Deus. Isso deixou os irmãos de lá muito animados, pois Deus ainda quer fazer muitos milagres em nossas vidas. O mesmo Deus que operou lá no passado, que ressuscitou Eutico, é o mesmo Deus que quer fazer milagre em nossas vidas hoje. E para isso, façamos a nossa parte, ouvindo e praticando sempre a sua palavra. Amém? Então, quer ver milagres acontecer? Seja fiel a Deus, tenha interesse na sua palavra, coma o livro da lei e você verá Deus trabalhando ao seu favor. Agora nós vamos para o quadro Ensinar é Arte. Nós vamos aprender brincando. E aqui você vai explicar aos alunos a dinâmica. Primeiro você colocará venda nos olhos de todos e fará perguntas para testar a capacidade de observação de seus primários a respeito do que viram e ouviram durante a aula. Então, todas as perguntas que foram feitas ali na classe será sobre a lição que você acabou de ministrar. E quem acertar receberá uma recompensa. Conforme cada aluno for participando, poderá ficar sem a venda nos olhos. Então, a brincadeira pode ser individual ou em grupo. E eu deixo a dica aqui para que você organize-os colocando a venda em todos. Escolha um voluntário para sortear quem começa. E lembre-se, as perguntas precisam estar relacionadas ao ambiente, quais utilizados durante a aula e aos amigos presentes. O objetivo é saber se estavam atentos em tudo ao redor. E aqui eu vou deixar um exemplo sobre uma pergunta. Você pode dizer: qual é a cor da blusa da professora de Eutico? Suponhamos que você é a professora de Eutico, ou que contou a história de Eutico. Então você vai dizer: qual é a cor da blusa da professora que contou a história de Eutico hoje? Qual era a cor da roupa? Atenção! A fim de desenvolver tanto as habilidades visuais quanto as auditivas de algumas pistas anteriormente sobre perguntas que você fará. Caso não perguntar sobre o seu cabelo em algum momento da aula, o mencione. Fale o quanto gosta de usá-lo preso, por exemplo. Relacione a brincadeira com a necessidade de ouvir atentamente a voz de Deus. Então, você vai relacionar isso dizendo a importância de darmos ouvido à voz de Deus para que Ele faça maravilhas em nossas vidas. Então você pode falar: qual que é a cor do meu cabelo? Ele está preso ou está solto? E aí você vai relacionar isso com a história, dizendo, que Eutico estava ali tão atento, mas que em um dado momento o sono pegou ele e aí ele caiu da janela. Feito tudo isso, vamos à correção das nossas atividades. Eu creio que você já anotou tudo aí, Então vamos lá. Troque os símbolos por letras e descubra o que aconteceu durante a pregação de Paulo. Eu vou deixar aqui os símbolos e você também vai fazer o mesmo, aguardar para que os alunos troquem os símbolos ali por letra e após alguns minutos corrija com eles. E aqui também está a resposta.
Atividade número 2. Pinte apenas o lugar onde Eutico estava durante a pregação de Paulo. Então, essa é uma atividade para que os primários desenvolvam. Você aguarda alguns minutos para que os alunos pintem e em seguida faça a correção, mostrando a resposta certa, a figura que vai ser a resposta aí dessa questão, que ele estava na janela, no terceiro andar, sentado na janela. A número 3, de acordo com a história bíblica de hoje, responda preenchendo os quadradinhos. E aqui estão os quadradinhos com algumas letras e eles vão preencher com as que faltam. Aguarde alguns minutos e faça a correção. A letra A diz assim: nome da cidade que aconteceu o milagre. Então, assim que eles trocarem as letras, vai formar a palavra Troade. Letra B. Qual era o andar da sala onde Paulo pregava? E aguarda eles trocar as letrinhas e a resposta é terceiro. C. Antes de Eutico cair, Paulo pregou até que horas? Aguarda um instante e depois corrija com eles. Ele pregou até a meia-noite. A letra D. Pelo poder de quem Paulo ressuscitou Eutico? Aguarde mais um minutinho para que eles troquem as letras e a palavra que se formará é Jesus. Então agora, corrigida todas as atividades, nós vamos orar em agradecimento a Deus. Querido Deus, te louvamos por mais esta aula, pela vida de cada aluno que está aqui comigo, de cada professor, de cada inscrito aqui no canal. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe cada um deles, que nós possamos ser grandes missionários para levar a sua palavra aos 4 cantos da terra. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. E nós já te agradecemos por essa aula maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a tua palavra permaneça em nossos corações e nos guie durante a semana. Abençoa cada um que participou, em nome de Jesus. Ah, que maravilha. Peça que os alunos ajudem na organização da sala, recitem mais uma vez o versículo de hoje, orem juntos pedindo ao Senhor para que sempre tenham o desejo de estudar e praticar a sua palavra. E, feito tudo isso, encerre a sua aula, motivando os alunos a voltarem na próxima e trazerem também um visitante para aprender um pouco sobre as aventuras de um grande missionário, e esse missionário é o nosso irmão e apóstolo Paulo. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixar o seu like, compartilhar, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Um beijo no seu coração, um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, a aula de número 12. Tchau, tchau.